Pessoal, eu queria falar com você sobre o Neymar. Eu confesso que eu achava muito difícil o Neymar ir para a Copa pelas últimas convocações, pelo momento técnico, especialmente físico do jogador nos últimos tempos, e depois dos amistosos que o Brasil acabou realizando na última data FIFA, especialmente o jogo contra a França, eu fiquei com aquela sensação de, cara, essa intensidade de jogo, eu não sei se o Neymar vai conseguir reproduzir. Mas aí, alguns alertas foram ligando na minha cabeça e eu precisava compartilhar aqui com vocês. Primeiro, que o Santos é um time muito limitado. Então eu comecei a perceber que, fisicamente, o Neymar começou a resolver o seu problema. Ele voltou a ter uma sequência de jogos. Você pode questionar a intensidade desse jogo, mas a manutenção, o fato dele conseguir jogar tanto tempo e de conseguir fazer os seus movimentos individuais, isso é indiscutível. E aí a parceria, ela em vários momentos, ela atrapalhou o jogo do Neymar. E a avaliação que a gente pudesse ter em relação a ele. Futebol é mais coletivo hoje do que já fora em todos os tempos. Então você não consegue, mesmo sendo o Neymar, resolver jogos sozinho. Ele vai depender de um passe que volte para ele, ou de um jogador que faça um gol, de um passe que ele dá para que isso compute uma assistência. Quando isso não acontece, enfraquece a análise e a avaliação a respeito dele. Essa foi foi o primeiro alerta que me deu, do tipo, no Santos vai ser difícil ele desenvolver um futebol eficiente a ponto da gente entender que ele deva ir para a Copa e até o Ancelotti ter esse entendimento. Ele não consegue ter protagonismo, porque ele não depende apenas de si, depende do coletivo. Depois, eu fui vendo jogadores sendo machucados, descontados, com problemas de lesão, e jogadores super importantes. Primeiro o Rodrigo, né, que tá fora da Copa, e depois o Estevão, que ainda é uma preocupação, não que ele esteja fora, mas talvez ele perca o começo do Mundial, se recupere durante a Copa, talvez seja convocado numa esperança, né, de que ele se recupere ao longo da competição, mas é mais um jogador que a gente não vai ter a pleno, assim, pelo menos para começar. E aí começou a me bater uma preocupação e até mesmo uma reflexão do tipo, tá bom, mas se o Estevão não for, ou se ele for dessa maneira, quem que a gente pode levar? O próprio Rodrigo fora. E aí teve esse jogo contra o São Lourenço. E aí dentro de campo, o Neymar fez um jogo muito positivo, né? Naquilo que passou pelos pés dele. Aí você vai olhar o resultado final, pô, mas o Santos não ganhou de novo. Aí a gente volta naquele problema em que ele sempre vai enfrentar quando a gente fizer a análise dele no Santos. Então, cara, eu quero dizer pra vocês que fisicamente ele tá nos mostrando que tá apto. Tecnicamente, ele nunca precisou nos mostrar nada porque a gente sempre soube da sua capacidade. A questão da intensidade, eu acho que é um ponto a ser discutido. O futebol de hoje, como a gente viu do PSG com o Bayern, por exemplo, das grandes seleções como Espanha, Inglaterra, Alemanha, Portugal, podem daqui a pouco impor dificuldades ao nosso camisa 10. Ele não precisa ser titular. Talvez entre os 26, com a representatividade que ele tem, como vimos na Argentina, com a qualidade técnica que ele tem para, daqui a pouco, numa parceria melhor, desenvolver um jogo mais efetivo, eu já acho que o Ancelotti deveria pensar com muito carinho em levar o menino Ney. E você?